Pessoal, nesse vídeo eu gostaria de falar um pouco sobre o que é pensamento, o que é inteligência, o que é conhecimento e o porquê nós devemos então estudar, nos tornarmos pessoas mais evoluídas, mais conscientes, buscando melhorar a nossa humanidade, nos tornando pessoas mais interessantes, consequentemente fazendo um bem para a nossa alma, para o nosso espírito e podendo aí melhorar também a nossa sociedade, as pessoas que estão ao nosso redor, os nossos familiares. E tudo o mais. Bem, vamos lá. Então eu gostaria de começar explicando o que é o pensamento. O pensamento, pessoal, depende de um mecanismo que a nossa mente processa, que é o processo de abstração, um mecanismo chamado abstração. O que é a abstração? Toda vez que nós estamos diante de um objeto, seja ele qualquer, uma árvore, uma casa, uma pessoa, seja um animal, toda vez que nós nos deparamos com um objeto, nós então registramos essa imagem na nossa mente. Essa imagem ela fica registrada em nossa mente de forma simplificada, ou seja, o processo de abstração consiste em simplificar as imagens. Nós desconstruímos, tiramos tudo que não é essencial, tudo que não é tão importante e ficamos então somente com aquilo que é mais importante, mais profundo, mais essencial, aquilo que está por baixo das coisas, né? A sua essência, o seu substantivo. Então, essa imagem se fixa em nossa mente de forma muito simplificada, através da construção então dos símbolos mentais que nós vamos adquirindo ao longo da vida. Toda vez que nós estamos diante de uma casa, por exemplo, nós observamos essa casa, simplificamos, tiramos tudo que não é essencial, tudo que não importa, ficamos apenas com uma imagem simplificada dessa casa. E isso funciona com árvores, funciona com animais, funciona com imagens de seres humanos, e a partir daí as nossas ideias vão sendo construídas. Essas imagens vão ficando registradas em nossa mente. Toda vez que nós queremos então nos recordar de alguma coisa, nós acessamos a nossa memória e lá estão essas imagens que podem vir para a nossa presença real e nós então podemos articular essas imagens. A articulação dessas imagens todas que ficam registradas em nossa mente, em nossa memória, gera então o raciocínio. O raciocínio é a organização, é o pensamento. Nós, a partir de agora, então, temos essas imagens, temos esse material para ser trabalhado e a partir daí, então, nós colocamos esse material de forma racional, de forma organizada, criando uma ordem, criando uma lógica, né, para que possa, então, explicar o nosso pensamento. A lógica nada mais é do que o nosso pensamento organizado. Então, nós só pensamos, pessoal, através das imagens que chegam através da nossa experiência humana. Nós vamos coletando essas experiências, seja através da visão, seja através do tato, através da audição, do olfato, do nosso corpo como um todo. A nossa consciência vai, então, nos apresentando essas imagens e nós vamos, a partir daí, registrando e vamos articulando esses pensamentos. Então, o raciocínio nada mais é do que a organização do nosso pensamento, que depende, por sua vez, das experiências que temos durante a vida. Então, quanto mais experiências nós temos, mais fácil fica de articular, então, os nossos pensamentos, tornando-nos pessoas mais inteligentes. Através da problematização que surgem ao longo das nossas vidas, nós, então, podemos forçar a nossa mente, desenvolver a nossa mente para que busque soluções. O pensamento, ele é a possibilidade, a capacidade de encontrar soluções para os problemas que vão surgindo. Se não há um problema, se não há uma problematização, nós jamais conseguiremos encontrar soluções. Então, a nossa mente precisa da memória para poder raciocinar, para poder criar esse raciocínio lógico e então solucionar os problemas que vão surgindo ao longo da nossa vida. O processo de inteligência, de intelecção, o processo mental, é ver aquilo que as coisas de fato são. Toda vez que nós nos deparamos com algo, nós podemos olhar o mais íntimo dessa coisa, dessa substância, e saber o que ela é. Seria impossível eu ou qualquer outra pessoa tentar definir com todas as nuances, com todas as variedades, o que uma coisa de fato é. Seria impossível definir, por exemplo, um animal, um cachorro, simplesmente um cachorro ou um gato. Nós não teríamos palavras, não teríamos condições de explicar o que a nossa mente capta, o que os nossos olhos veem com palavras. Então a inteligência é esse processo de olhar para uma coisa, de olhar para um objeto, de estar diante de um ser e captar aquilo que de fato ele é. E isso não é pensado.
isso é intelectivo. Nós captamos essas imagens, captamos o que as coisas são na primeira olhada. Toda vez que nós estamos com o primeiro objeto diante dos nossos olhos, nós então já conseguimos entender o que ele é, já captamos a sua essência, já sabemos de fato o seu quid, aquilo que mais importante ele nos apresenta. Esse processo é o processo chamado mental, que não é simplesmente um processo lógico, pessoal. É um processo intelectivo, um processo intelectual. Nossa inteligência trabalha dessa forma. A organização do pensamento é uma outra questão. Então, separando as coisas, né? Percebam bem, a abstração é a capacidade, então, de simplificar os objetos, transformando esses objetos em imagem. E ao articular esses objetos, nós, então, estamos raciocinando, estamos criando uma ordem. Esse é o processo do pensamento. Já a inteligência não é simplesmente pensar. A inteligência ela vai muito além do pensar. É uma espécie de captar as coisas na sua essência, captar aquilo que as coisas de fato são. Ok, pessoal? O conhecimento é algo ainda mais amplo. O conhecimento ele abarca a abstração, ele contém a abstração, contém a inteligência. O conhecimento é você de fato estar diante daquilo que você sabe, tem consciência de que sabe, e também estar diante daquilo que você tem consciência que ainda não sabe, mas é possível saber. Então, o conhecimento ele é algo ainda mais amplo, ele é algo que está muito além da inteligência, muito além da simples abstração. É como se nós estivéssemos diante de algo que sabemos que existe, ainda não temos a posse desse conhecimento, mas estamos caminhando para sempre buscar, sempre nos enchendo dessa sabedoria, nos enchendo desse saber, que muitas vezes não tem como explicar, mas nós sabemos que existe. Então o conhecimento ele é algo muito amplo para a vida do ser humano. Ele está além das nossas faculdades simplesmente mentais ou perceptivas. É algo que nos preenche desde dentro. E sabemos que sabemos. E sabemos também que não sabemos. E por isso buscamos a todo momento melhorar, ampliar nosso horizonte, né, cognitivo, nosso horizonte da consciência, buscando cada vez mais descobrir aquilo que é possível diante desse universo tão vasto e tão amplo. Então, pensamento, inteligência e conhecimento são esses os pilares da nossa vida, né, intelectual, da nossa vida humana, da nossa vida como um ser pensante. Ok? Agora, por que devemos estudar? Pessoal, muito simples a resposta dessa pergunta. Por que devemos estudar? Nós somos a única raça, nós somos o único ser, a única espécie animal que tem essa capacidade de desenvolver suas faculdades mentais. Então, só por isso, nós já deveríamos buscar evoluir sempre. Todos os animais, quando nascem, eles nascem e eles simplesmente, no primeiro momento, já são o que são. Um animal, um macaco, uma onça, uma tartaruga, um tigre, um leão, eles não precisam ser ensinados para saber o que são. Basta nascer, uma vez que eles estão na natureza, estão na presença do ser, estão inseridos dentro desse universo, eles já adquiriram a sua forma final. Eles já são o que deveriam ser desde o início. O ser humano não. O ser humano, a partir do momento que ele nasce, ele tem que estar inserido em uma família, tem que receber uma educação familiar, tem que receber o aporte da cultura, tem que buscar saber aquilo que de fato foi feito pelas melhores cabeças do mundo, aquilo que de fato tem valor diante da construção da civilização na qual ele está inserido. Então o ser humano ele precisa buscar algo porque ele dentro de si procura preencher esse vazio que outras gerações já pensaram por ele, já entenderam por ele, já colocaram por ele, e ele precisa então entender esse aporte intelectual que foi colocado por outras gerações. Se ele não faz isso, ele simplesmente fica diante de uma realidade na qual ele teria que conhecer tudo novamente. Então o estudo ele faz com que você busque no passado, busque naqueles sábios que desenvolveram todo o raciocínio, desenvolveram filosofias, desenvolveram correntes de pensamento, desenvolveram experiências, fizeram invenções, e a partir daí você então recebe esse aporte cultural e desenvolve através desse aporte cultural a sua forma de pensar, a sua forma de agir, a sua forma de criar algo novo. Então, diferente dos outros animais, nós precisamos a todo momento resgatar a cultura que nos foi dada
pelos nossos antepassados, por aqueles que pensaram antes de nós, por aqueles que agiram antes de nós e que de fato descobriram as riquezas de estar vivo, as riquezas do conhecimento, as riquezas da sabedoria e, portanto, nós temos um dever de estudar, que é transformar a nossa alma, nos encher desse conhecimento que já nos foi dado pelos nossos antepassados, melhorar, ampliar esse raio, né, esse horizonte de conhecimento, esse horizonte de consciência e nos tornarmos pessoas cada vez melhores. Então percebam que o pensamento ele é fundamental para isso. Nós pensamos através do nosso corpo, as sensações corporais, nossa consciência nos dá essa capacidade de pensamento. Nós então desenvolvemos a nossa inteligência, que é a capacidade de ver as coisas de forma como elas realmente são, ver no íntimo das coisas, estar diante da verdade que as coisas apresentam e, obviamente, resolver os problemas que vão surgindo ao longo da vida. O conhecimento é uma esfera ainda maior, que nós sabemos o que sabemos que precisamos buscar mais. E, por final, estudar significa realmente nos humanizar, tornarmos realmente humanos, nos sensibilizarmos diante do universo e, então, ensinarmos, então progredirmos e então resolvermos os problemas da sociedade e trazermos essa luz para dentro de nós e podemos então, a partir daí, iluminar a vida de outras pessoas e com certeza nos tornando pessoas mais verdadeiras e capazes de enxergar um horizonte sempre mais longe. Ok, pessoal? Então é isso aí. Um abraço, valeu!